Estamos aqui para mais um vídeo e este é o terceiro da série Por que Sua Empresa Não Cresce, baseado na história bíblica de Gideão. E hoje estamos já no capítulo 7, né? 7. Hoje nós vamos falar do verso 9 ao 22. E se você ainda não assistiu os outros dois vídeos, aproveita, assiste aí, se inscreve no canal, né, Jussara? Dá um like aí para nos ajudar, porque eles estão incríveis. Não perca essa oportunidade de aprender princípios, valores no empreendedorismo, mas baseados na palavra de Deus. Olha que coisa linda, né, Jussara? Coisa linda. É surpreendente ver como essa história de Gideão te ensina princípios da gestão de empresa, princípios de empreendedorismo que você só encontra aqui na Bíblia. A Bíblia é um manual de vida. É um manual de vida. E só para dar uma palhinha para você que ainda não assistiu os dois últimos vídeos, a gente vai falar aqui um resumo rapidinho do que nós falamos no primeiro e no segundo vídeo. Falamos sobre descontrole emocional. É muito prejudicial. Muita coisa, que são fatores, né, que podem estar impedindo a sua empresa de crescer. Outro, crenças limitantes que geralmente adquirimos lá na nossa infância. E tem crenças que é essencial para você, é você saber quem é você, o que você é capaz e o que você merece receber. São 3 crenças que você precisa ter bem estruturado. Outra coisa, não entregar para Deus tudo que você faz. O seu negócio, você já entregou para Deus a sua empresa. É deixar que as riquezas, a vaidade, o orgulho sejam ídolos na sua vida e ocupe o lugar de Deus. Então, tudo que ocupa o lugar de Deus na sua vida se torna um ídolo, né? E a semana passada nós falamos de como montar uma equipe comprometida. Quem conhece a história de Gideão vai saber como que ele selecionou os 300 valentes para a batalha. Foi né, muito gente? legal, né? E quando nós falamos com sobre esse exemplo você aprende a selecionar seus empregados, né? E hoje nós estamos chegando no final da história, o ápice da história, né? Quando Gideão ele parte realmente para a luta, ele já está com o exército dele formado e agora chegou o momento da batalha. E eu vou pedir a Jussara para ela fazer um resumo aí do que aconteceu. Então, depois que Gideão selecionou os 300 valentes dele, né? Chega um momento que Deus chega para ele e diz, olha, tá na hora de você ir para a batalha. Mas se você tiver com dúvida, você vai descer no arraial dos midianitas, porque lá você vai ter certeza que é o momento de você ir para a batalha. E Deus ainda falou assim, vai com seu moço, Purá. E ele desceu, foi lá no acampamento dos inimigos, né? Disfarçadamente, rondou lá o local e escutou 2 soldados, um conversando com o outro, um dizendo que teve um sonho meio estranho, mas o outro chega e diz, olha, isso não é outra coisa senão que os israelitas vão vencer sobre nós, porque Deus é com Gideão. E quando Gideão ouviu isso, Gideão teve a certeza de que Deus estava com ele e era o momento dele ir para a batalha. E o que a gente aprende isso sobre empreendedorismo, Jussara? Dá para aplicar isso? Dá para aplicar. Porque quando você é um empreendedor, você precisa descer e ver os seus concorrentes. Você precisa conhecer quem são os seus concorrentes. E quando Gideão desceu com o moço dele, com uma outra pessoa, e olha que Deus diz, desce você com o seu moço. É importante que quando você vai fazer essa sondagem, quem são seus concorrentes, como que eles vendem o produto deles, como que é a loja deles, como que eles divulgam na internet, isso é importantíssimo, porque você precisa descobrir pontos fracos. O que eles não estão fazendo? Que você pode fazer. Exatamente. E foi o que Gideão descobriu.
midianitas, que era o medo. Eles estavam morrendo de medo. Aquele sonho já mostrou isso. Eles estavam morrendo de medo de um exército pequenininho. Lembra quando Deus mandou dos 32 homens, os que foram medrosos, covardes, ir para casa? Você vê como que um sentimento negativo, né, Jaqueline, contamina todo um batalhão. Então, 135 mil homens contaminados com medo. Com medo de um exército pequeno. Mas eles já tinham ouvido falar sobre o Deus de Israel. Isso é importante você também saber, para que seus concorrentes saibam que você tem um Deus. E você precisa buscar, nessa procura dos seus concorrentes, você precisa buscar o quê? Um diferencial. Isso. Né? Porque você vai lá, olha como é que eles estão fazendo, o que eles não estão fazendo, mas você precisa saber também o que o seu público precisa. Quais são as dores do seu público? Por isso você precisa entender quem é o seu público de uma forma bem completa. O que eles precisam? O que eles estão querendo? O que seu concorrente não está oferecendo que você pode oferecer? Então, por mais que você pense, poxa, essa história de Gideão não tem nada a ver, olha como tem a ver. Porque o empreendedor que não conhece os seus concorrentes, ele fica alheio ao que está acontecendo no mercado. Exatamente. Né, e uma das coisas que eu falo sempre, né? Estou sempre falando lá no Instagram, para as pessoas que querem divulgar o seu negócio no Instagram, precisa ter estratégia. E uma das estratégias é essa, você conhecer quem é o seu público. Porque aí você vai saber o que você vai falar, o que você vai ensinar. Você vai saber como mostrar o seu produto de uma forma que seja atrativa para esse público, que você conheça eles. E você precisa também saber o que os outros estão oferecendo, né? Isso. Agora, não é para imitar, né, Jussara? Não. É para você ter um diferencial. Isso. Qual é o seu diferencial? O que você oferece para o seu público que os seus concorrentes não estão oferecendo? Isso mesmo. Você já observou que às vezes você tem um produto, quando vê aquele produto, de repente está modificado. Por exemplo, há 2 anos atrás, as confeiteiras faziam bolas de uma forma, confeitavam de uma forma, hoje estão confeitando de outra. Foi porque alguém inovou, alguém trouxe algo novo, o público gostou, e aí todos os outros têm que sair copiando e tentando melhorar. E é assim a vida de um empreendedor. Ele precisa conhecer seus concorrentes, verificar o que o concorrente dele não está oferecendo para o público-alvo e acrescentar algo. Aí você começa esse círculo que envolve o mercado, o movimento do mercado, né? Porque está sempre se renovando, Tá né, sempre Luciana? As se pessoas estão renovando. sempre buscando Sempre. melhorias, tanto para o seu serviço, tanto para aquilo que você faz, quanto para o consumidor. Isso. Então, você tem que estar antenado a isso. Então, se você não conhece o mercado, se você não fica atento ao mercado, você vai acabar ficando para trás. Aí você pergunta, por que a sua empresa não cresce? É porque você não acompanha a evolução do mercado. Porque você não desce como o Gideão fez e acompanhado, detalhe. Às vezes a visão de outra pessoa junto com você, até mesmo de um profissional, né? É muito importante para você. E detalhe, é uma visão que você não pode delegar ela para terceiros. É você que tem que adquirir. Mas se você tiver com um profissional junto, é muito valioso, entendeu? Essa ajuda de um profissional especializado no mercado sobre esse assunto, né? Exatamente. E aí a gente tem 2 tipos de concorrência, né? As diretas, que são aquelas pessoas que vendem a mesma coisa que você, e as indiretas. E aí eu posso trazer um exemplo aqui. O que são concorrentes diretos? Eu posso trazer um exemplo aqui da Coca-Cola e a Pepsi. Né? São 2 bebidas parecidas, né? Vendem a mesma coisa que vocês, e a gente vê que existia uma briga constante entre a Coca-Cola e a Pepsi nas propagandas, na divulgação. E o indireto são aquelas pessoas
são aquelas empresas que não vendem a mesma coisa, mas pode tirar um cliente seu. E aí a gente trouxe aqui o exemplo do McDonald's e do Outback, né? Nem sempre eu vou ficar querendo comer só McDonald's. Então, muita gente deixa, hoje eu vou querer Outback, hoje eu vou querer uma pizza. Então, esses são os concorrentes indiretos. Você precisa ficar de olho também neles. Então, mais um ensinamento que Gideão nos traz. Mas vamos continuar com a história, Jaqueline. Depois que Gideão, agora é a hora. Vamos para a batalha. Gideão começa a fazer umas estratégias. Ele pega aqueles 300 homens dele e divide em 3 grupos de 100. Eu achei interessante esse ponto, Jaqueline, porque Deus não mandou ele fazer isso. Deus não mandou Gideão dividir os 300 homens em 3 grupos. Foi uma estratégia vindo dele mesmo. Claro que, né, a gente até crê que Deus inspirou. Porque nós falamos logo lá no início que é muito importante quando o Espírito de Deus veio sobre Gideão. Todos notaram que Gideão tinha uma liderança. Todos ouviram Gideão, o chamado de Gideão. Então, quando o Espírito de Deus está em você, naquela época estava sobre, mas hoje ele está em nós, dentro de nós. Então, quando o Espírito Santo está em você, ele te dá direções. Sim, ele vai te inspirar, ele vai trazer criatividade para você. E foi o que Gideão teve, né? Isso não vem em momento nenhum. Na hora que Gideão foi selecionar o exército dele, Deus ele falou, ó, e você vai separar esses assim. Mas agora, nesse momento, a gente não vê. A gente vê que foi o próprio Gideão que trouxe isso. Então, tenha intimidade com Deus, tenha relacionamento com Deus para que Deus possa te instruir, para que Deus possa te inspirar, trazer sobre você a criatividade. E às vezes o conhecimento, às vezes não, sempre o conhecimento ajuda, né? Sempre o conhecimento ajuda. Então, fique atento a esses detalhes também. É importante também agora, Jaqueline, mas você acha que tem a ver os 300 homens com essa divisão? Dá para a gente aplicar? Claro, totalmente. Por quê? Gideão, ele fez uma organização. E toda empresa, ela precisa ser dividida, ela precisa ser organizada em departamentos, né? Em setores, né? Toda empresa precisa dessa organização. E aí você pode falar assim, mas hoje eu sou sozinha, eu sou MEI, eu trabalho sozinha, eu que faço tudo. Mas você precisa desde agora, né? A gente vem falando de mentalidade. Isso. Se você é MEI, se você é um pequeno empreendedor, mas você deseja crescer, comece a ter uma mentalidade de uma empresa maior. Então já comece a selecionar os setores. É você que faz? Tudo bem. Mas você tem um setor comercial, você tem o setor administrativo, financeiro, operacional. É você que faz tudo, mas você tem. E aí, quando começar a chegar a sua equipe, aos funcionários, você já tem um processo, você já sabe como funciona. É importante isso. Isso é interessante porque muitas das vezes o empreendedor, principalmente quando inicia, por exemplo, aqui, quando eu iniciei, eu era sozinha, Jaqueline ainda não estava comigo, Josi ainda não estava comigo. Então eu tinha que realmente fazer tudo. Então eu tinha que atender cliente, eu tinha que atender telefone, eu tinha que fazer a contabilidade, então eu tinha que fazer tudo. Mas isso foi bom porque eu iniciei um processo. Eu tinha que ser setor financeiro, importante demais o setor financeiro. E muitos empreendedores, principalmente os MEI, ignoram o setor financeiro. Ignoram. Essa semana nós pegamos um caso, já não é o primeiro, do MEI que já faturou muito além do limite e não estava nem aí. Não sabia que tinha faturado. Conclusão, a Receita Federal vai notificar muito em breve, com diferenças de impostos para pagar. Por quê? Vai pagar muitos juros, né? Por falta de controle financeiro, por falta de gestão.
Então, quando você tem sua empresa, divida ela em departamentos. Gideão dividiu o grupo deles em 3 grupos de 300. E isso funcionou para a estratégia de Gideão. Para você adquirir essa visão empresarial, você precisa saber que sua empresa ela tem setores, como a nossa vida tem. É semelhante à nossa vida. Se você não controla a sua parte financeira, o que acontece? Se você não consegue controlar a parte administrativa da sua casa, você não sabe o que tem que comprar, o que tem de mais, o que está faltando. É a empresa. Então é importante que você, pequeno, você já tenha esse processo. Para quando chegar os funcionários, você já sabe como funciona. É possível ir aperfeiçoando? Claro, com certeza. À medida que a empresa vai crescendo, os processos vão evoluindo. E constantemente eles vão se adaptando, não é isso, Jaqueline? Isso aí. Mas os setores eles vão sempre existir. Né? Eles vão sempre existir na vida de uma empresa. Então isso é muito importante para você já, como pequeno, já ir adotando, né? Isso aí. E depois que Gideão dividiu os 300 em 3 equipes, ele deu alguns instrumentos nas mãos do exército, né? Ele deu cântaros, Isso. né? Ele deu cântaros, que mais? Tochas e buzinas. E o que a gente pode aprender com isso, gente? Jaqueline, agora acho que você não vai conseguir aplicar isso na empresa, não, vai? Com certeza nós vamos. O que são esses instrumentos? Toda empresa precisa ter instrumentos, equipamentos adequados. Não adianta você querer fazer algo com qualidade, algo que também vá te dar mais tempo, né? Que vai te fazer produzir mais, sem equipamentos necessários. Você precisa dar equipamentos necessários para a sua equipe. Seus funcionários precisam ter um ambiente adequado para eles trabalharem. Isso. A gente já conhecemos clientes que você via que a situação do empregado trabalhar era precária. Ele não tinha calor, não tinha equipamento adequado para ele trabalhar. E isso, o que acarretava nisso? Excesso de gasto, porque ele leva mais tempo para executar o serviço ou para desenvolver o produto. Insatisfação do funcionário. Isso. Então, quando você tem os seus equipamentos certos, e às vezes acontece de você não ter dinheiro ou recurso naquele momento, mas o básico você precisa ter. Porque os seus concorrentes têm. Se os seus concorrentes estão lá na frente, você tem que chegar junto. Para você chegar junto, você tem que ter qualidade. Isso, né? E como você não vai ter qualidade se não tem os equipamentos corretos? E você precisa otimizar o seu tempo, então, para você ter mais lucro. E quando você precisa investir em equipamentos. Mas Gideão fez algo muito interessante. Gideão chegou para esses 300 homens e falou uma frase que ela é fundamental na vida de um empreendedor. Ele falou para os 300 homens: olhai para mim e fazei como eu faço. Mas isso é muito sério, né, Jussara? Por quê? Será que aquilo que você está fazendo é bom? Aquilo que seus funcionários estão vendo em você é algo bom? Às vezes, por isso que o controle emocional que nós falamos lá no início é muito importante. Entendeu? Por quê? Você precisa ser o exemplo para os seus funcionários. Você precisa adotar um processo que funcione. Então, quando ele disse, olha para como eu faço e façam semelhante, é porque Gideão já viu que aquele processo ia dar certo. Né? Ia dar certo. Agora, pode acontecer de você adotar um processo e vir um funcionário e falar, será que se você fizer dessa forma não é melhor? Então, você precisa o quê? Controle emocional e humildade.
humildade para receber também de outro, né? Isso. E às vezes a pessoa, por se achar, eu sou o líder, eu sou o dono da empresa, então não recebe nada de ninguém. Eu mandei fazer dessa forma, tem que ser dessa forma. Então tem que ser flexível, observar, observação, discernimento. Então quando o Gideão falou, olhai para mim e fazer como eu fizer, isso acontece na sua empresa, porque se você adota um procedimento e o empregado não faz daquela forma, ele provavelmente não estava dentro dos 300, porque uma das qualidades do empregado bem selecionado é aquele que tem um coração ensinável. Ele precisa ser ensinável. Entendeu? Então, se o empregado não consegue obedecer um procedimento, seguir uma ordem, é complicado você manter uma pessoa assim na sua equipe, né, Jaqueline? Exatamente. E aí, Gideão começa, né? Eles tocam a buzina, né? Eles quebram os cântaros e eles gritam, e nesse momento eles usam isso a favor deles, porque Gideão já tinha visto o ponto fraco do exército inimigo, que era o medo. E eu tenho certeza, por mais que era 300, mas imagina 300 pessoas fazendo esse barulho. E a ajudinha de Deus, né? Criou um eco ali. Os midianitas se desesperaram, mataram um ao outro, e quem não morreu ali fugiu apavorado, porque era o medo do ponto fraco deles. E Gideão pediu para que eles falassem uma frase. Quando eles quebrassem os cantos, tocassem as buzinas em volta do arraial dos midianitas, eles gritassem assim: espada do Senhor e de Gideão. Visão, né, Jussara? A mesma visão. Então, os mesmos princípios. Os mesmos princípios, os mesmos valores, a mesma visão. Então você precisa estar com isso bem estruturado, estar com a sua equipe bem estruturada, para que você vença nesse mundo do empreendedorismo. Né? Você consiga crescer, porque não tem como você... se você não consegue essa equipe engajada, essa equipe comprometida com seus valores, com os objetivos da sua empresa, dificilmente a sua empresa vai crescer. Dificilmente. Então essa visão empresarial, hoje nós estamos falando sobre isso, visão empresarial. Você precisa adquirir essa visão, e ela é desenvolvida, ela vai sendo desenvolvida à medida que você vai amadurecendo nesse mundo empresarial. Só que tem coisas que às vezes o tempo não dá muita colher de chá para você sair aprendendo. Então, se você não pegar essas pequenas, são pequenos, grandes valores. Por quê? São ideias que, se você não tiver embutida na sua mente, de que você precisa conhecer sua concorrência, de que você precisa ter uma organização de gestão, de que você precisa ter equipamentos, de que você precisa ter estratégias. O empreendedor precisa constantemente estar oferecendo algo novo para chamar a atenção, principalmente quem trabalha no comércio, né? Comércio tem que estar sempre numa promoção, um destaque, tem sempre que estar criando um evento para chamar a atenção do seu público-alvo. Então, essa é a visão empresarial. E a visão empresarial, ela está muito envolvida em você enxergar coisas que muitos não veem. E aí você descobre uma oportunidade. E às vezes, né, Jussara, você tem até a visão, mas você sabe aonde você é deficiente. E se você tem a visão da onde você é deficiente, o que você vai fazer? Você vai buscar ajuda. Né? Hoje tem chegado aqui no escritório empreendedores que sabem que têm dificuldade. Eu tenho dificuldade na área financeira, eu não consigo organizar, eu não consigo gerir meu tempo, eu não consigo formar uma equipe, e vem aqui para a gente ajudar. Então, isso já é uma visão
empresarial. É o empresário ele saber o que ele precisa e saber as fraquezas dele. Isso. Eu não sei lidar com o financeiro. Você não sabe lidar com o financeiro, você não tem essa habilidade, mas você pode conseguir, né? Você pode adquirir através de criar cursos. Você pode contratar um profissional para fazer essa parte para você, alguém para fazer essa parte que tenha mais habilidade que você. Então tem várias opções, mas você primeiro precisa ver que você precisa. Isso. Né? Quantas pessoas chegam aqui com problemas sérios? Por exemplo, a gente contou desse problema de a empresa faturando já tinha ultrapassado o limite de faturamento e nem se deu conta. Isso é falta de visão, de organização. Então você precisa saber o que eu preciso, o que minha empresa precisa. Será que eu estou conseguindo abraçar tudo? Será que eu estou conseguindo ver tudo que a minha empresa precisa? E isso que a Jaqueline falou é muito importante. Por quê? Muitas das vezes você não tem essa experiência, né? Mas você precisa ter essa sensibilidade de olhar números, de analisar números. Precisa ter. Infelizmente, se você não... eu não gosto. Ou você tem um sócio que faça isso. Mesmo que você tenha um sócio, você precisa, pelo menos, fazer uma leitura de números, né? De resultados. Precisa ter essa visão. Então, é fundamental. Se você não tem, busca para adquirir. Eu falei essa semana que nem todo empreendedor tem visão empresarial, mas todos podem adquiri-la. Então, a gente adquire como? Através do conhecimento. Isso. Buscando conhecimento. Hoje tem tanto curso online. O Sebrae, gente, dá um monte de curso online gratuito. Então, é uma questão de você ir buscar, de você ter essa visão e pensar, o que está me faltando na minha visão? O que eu ainda não estou conseguindo fazer? E ir buscar esse conhecimento para adquirir essa habilidade. Então, chegamos à conclusão. Chegamos à conclusão que Gideão venceu a batalha, você vai vencer também, sua empresa vai crescer se você seguir os passos que Gideão nos ensinou, não é isso, Gideão? É verdade. Que esse ensinamento fique no seu coração e te ajude a vencer os desafios que sempre surgem no caminho do empreendedor. Então, até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Dá um like aí, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo com outro empreendedor para que você faça ele crescer também. Um grande abraço no coração e sucesso para você.